E aí, galera de Extremóis, bem-vindo ao canal Vozes da Lagoa, o seu canal de arte, entretenimento e cultura da nossa querida cidade do município de Extremóis. Hoje estamos com dois convidados, olha só que legal, estamos crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter uma banda inteira aqui com, com os nossos convidados. Com o Micael Salles e Vitor Hugo. Não Isso. o escritor, o humorista, tá certo? Bem-vindo aos dois. Cefas, bom dia. Bom dia não, hoje é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje é para todo mundo. Pois é, né? Então, olá para todos vocês aí. Tudo tranquilo, né? Hoje vamos bater um papo aí com esses caras que faz arte, né? Arte literalmente, né? Que são o Mikael, ele já foi entrevistado no nosso programa, né? No programa Voz da Lagoa, e agora com uma nova roupagem, né? Novos ofícios. Então, hoje eu digo para você, né? O programa Voz da Lagoa hoje tem a prometer para você. Então, não sai daí. Acompanhe aí, curta, compartilhe, né? Divulgue aí e traz mais um para assistir esse programa que vai ser sucesso. Pronto. Hoje vamos começar com o novato, né? O novato é sempre o Opa, primeiro a entrar na bacia. que pressão, gente. Vitor Hugo, boa tarde, meu caro. Boa tarde. E aí? E aí, tudo Caí de bom? paraquedas aqui, caí de paraquedas. Mikael me chamou, falei, tô dentro, conhecendo vocês agora. Tudo bom, gente? Show? Show. Vamos lá, Micael, boa tarde, meu caro. E aí, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, né? Estamos aqui para divulgar novidades boas, né? Coisas bacanas aí aqui para nossa cidade de Extremóis e também para a arte no geral. Eu estou muito ansioso por esse bate-papo. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Bem-vindo, Vitor, e obrigado mais uma vez aí a vocês. Show. A gente sempre começa perguntando sobre quem são, né, os nossos entrevistados, né? E assim, Mikael a gente já sabe um pouco, né, que é músico e tal, humorista e tal, não sei o quê. E assim, queríamos saber um pouco quem é Vitor. Vitor, assim, quem é você? Quem é você? Vitor, quem é Vitor? Cara, como um formado em filosofia, eu entendo que essa resposta é muito difícil, muito complexa, mas qual é, Mikael rindo já ali? mas Mas eu sou um sobrevivente, cara. Eu acho que quem inventa de fazer qualquer coisa no meio artístico vai se virando assim. E aí, fora a conclusão desse curso que eu citei, eu saio fazendo tudo que aparece. Então, eu mexo um pouco com edição de vídeo, eu escrevo para alguns colegas e a gente vai indo assim, sobrevivendo. Eu acho que é isso. Vitor é um sobrevivente nesse mundo maluco. E é humorista também. Sim, sim, faço stand-up. É o que eu tenho como foco, assim, principal, apesar de todas as dificuldades de se fazer stand-up, seja onde for. Eu acho que eu não gosto muito quando falam que aqui é mais difícil e tal. Acho que é difícil fazer arte em qualquer lugar. E a gente vai indo. É o que eu tento focar em fazer. Show. E você, meu caro Mikael, quem é? Quem é Mikael? Quem é Mikael? É, eu sou o Mikael, né? Dono desses cachorros que estão fazendo barulho aqui na minha. Eu já tinha mutado o microfone, mas aí se o dono desses cachorros, eles se acham o dono da rua. Assim, ninguém pode passar aqui na frente, não, que eles ficam estressados. Aí eu também acho vacilo. O pessoal tem que passar aqui na rua, que vacilo. Não pode passar. Mas assim, eu sou o Mikael Salles, tenho 34 anos, sou músico e comediante. Né? Eu sou comediante já há 7 anos, estamos aí na luta aí junto com o Vitor também, que começou um pouco antes de mim, mas já pôde se apresentar aí bastante Uhum. também, em vários lugares, e é sempre muito bom, principalmente a sensação de um palco novo. Show. Cefas, meu caro, boa tarde. Você é o cara que convida, né? Que fala com o quarto. Agora é o quinto, né? Agora o quinto integrante. Diga aí. Pois é, pessoal, já damos, né, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Seja o horário, né, que você está assistindo o nosso programa. Esse programa que sempre fica aqui para as posteriores, né? Então, para as novas pessoas.
E quero convidar, né, desde já interagir conosco aí, mandar sua mensagem, né, mandar a sua... como é que está chegando o áudio, como é que está chegando aí, alguma pergunta, né, para alguma melhora que a gente pode fazer no programa. Meninos, o que eu posso dizer para vocês é que eu digo sempre aqui para os nossos entrevistados, é que você fique à vontade, a gente estaremos batendo um papo, né? Faça de conta que a gente está sentado aqui numa mesa, né? Lá na aldeia do Guajiru, ali, na Fundação Aldeia do Guajiru, ali na Casa Clara Camarão, tomando aquele café, comendo aquele grude e batendo um bom papo, né? Pode ficar bem à vontade, não precisa se amarrar, não precisa ficar limitado a nada. Então, a gente gosta bem de deixar o nosso entrevistado muito bem à vontade, sabe? Então, esse é as boas-vindas, né? Quero dar boas-vindas, você que já chegou aqui no nosso canal, né? Então, divulga aí, ó. Fala que Micael hoje aí tá aqui. Fala, fala que estamos aqui, estamos lá. Então, é isso aí. Vai com você, Lulinha. É isso aí. E se você chegou até agora, rapaz, se você está aguentando a gente até agora, já 6 minutos já de programa, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha, né? Fala com seus colegas, ó, manda o link aí, tá? Vai compartilhando, né, com seus amigos. E pra gente é muito importante e também pra cultura, porque assim cada artista vai conhecendo o outro e cada um de nós vai conhecendo também a população que vai conhecendo a gente, né? Uma das coisas mais interessantes da gente perceber sobre o nosso trabalho em divulgar a cultura é fazer com que a pessoa, né, o senso comum, né, a pessoa comum conheça as entidades, as pessoas que estão envolvidas com a cultura aqui no Rio Grande do Norte, né, e principalmente aqui na nossa cidade de Extremóis. Minha primeira pergunta vai para os dois, cada um de vocês pode responder ou antes ou depois, e assim vocês vão chegar, a gente vai chegando, né, no patamar de entrevista legal, tá certo? A minha primeira pergunta é que Micael, ele é músico também, não é isso, Micael? Eu queria saber se o Isso. Vitor também, né, trabalha com, já que ele faz tanta coisa. É mais assim, a pergunta é mais para Micael, assim, que tipo de Uhum. música, né, que você toca, aonde toca, né, chamar também a galera para assistir aos shows também, é importante para todos. Bom, eu sempre digo que eu toco onde me chamarem e, mais importante, me pagarem, né? Que eu acho que não pode estar faltando. Eu tô com basicamente uma agenda fixa, né? Eu espero muito que seja renovado para esse próximo mês lá no Food Park Vila do Mar, que é lá em Areia Preta. Todo sábado eu tô lá tocando. E também estou com a agenda aberta aí para quem quiser estar me contratando. Toco em alguns bares aqui por Extremóis também. Eu toquei várias vezes lá nos quiosques, né? A convite do meu amigo Bruninho, lá do Olá Espetos. Também lá na Praça da Alimentação do Shopping, eu estou sempre por lá também, né, do Shopping Extremóis. Lá com o meu amigo Max, agora, que está lá com a lanchonete. E assim, entrando em contato, a gente vai conversando e eu vou tocando onde tiver. O meu repertório, ele é mais... Eu gosto mais de fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, né? Eu gosto de sair do óbvio. Hoje eu estou sendo mais reconhecido como sendo um cantor de reggae, mas eu toco muito reggae, toco muito MPB, pop rock, shot, flashback, então todos os nichos, músicas nacional, internacional, e só pedrada mesmo, só música boa, só coisa que você ouve e tem vontade de rir, de chorar, de cantar, entendeu? E que você não escuta no dia a dia, que é o melhor ainda. Então, para também estar contratando meu show, 986070180. Ok. E você, Hugo? Eu não tenho essa habilidade, Mikael, não, da música, não. Apesar de eu tentar, eu tenho um teclado aqui. E aí eu sempre me prometo começar a tocar. Aí toco 20 minutos e aí depois só mês que vem, assim. Então, eu, eu tenho feito só stand-up quando dá também, assim. A última vez que eu fiz show, eu fiz um show em Parnamirim. E aí no final do show a gente vai dar os avisos. E eu deixei bem claro lá que dia 16 eu não tenho show porque ninguém me convidou. Assim como dia 18, dia 22, então quem quiser, quem quiser ver o que eu faço, trechos de shows meus, tem no meu Instagram, @ovitorricardo. E aí olha lá e se gostar, entre em contato que a gente vê de fazer show aí. Contanto que não seja mais em calçada,
porque eu já tive que fazer show em calçada também. A necessidade faz a arte acontecer também, né? Mas é isso aí, estamos na batalha. É verdade. Fazer show em calçada às vezes é desesperador. Eu lembro que teve uma vez que chamaram a gente para fazer show num bar, né? E aí é uma coisa que a gente nunca faz, que é ir fazer show no local sem antes ter ido conhecido. Conhecer para saber como é as instalações. E aí teve uma vez um rapaz que ele foi intermediar um show num estabelecimento lá na Zona Norte. E aí ele fez alguns vídeos, né, mostrando a parede do local, dizendo que é área interna. E do jeito que ele postou os vídeos, eu pensei, caramba, esse espaço é massa, é legal. E aí quando eu cheguei, era na calçada. Tipo assim, quando eu entrei na rua, tinha um palco na calçada, tudo montadinho, bonitinho, o pessoal teve todo o cuidado, mas na calçada é osso, pô. Na calçada é osso, eu me lembro desse show. Eu já tive que... Eu tive que fazer... Tipo, eu me convidei, né? Eu tava começando e aí os amigos iam fazer show num lugar novo. E o nome do lugar tinha Prime no meio. Prime, alguma coisa Prime. Eu pensei, pô, deve ser incrível. Quando eu cheguei lá, era literalmente um espetinho na calçada. Eu tinha que fazer piada competindo com ônibus e com um cara que tinha carne e frango. Eu não tinha como ganhar, entendeu? Eu não tinha como ser tão interessante assim. Mas isso é legal porque é uma coisa que muita gente não entende, né? Que stand-up demanda um ambiente, né? E aí a gente cai muito nisso, principalmente empresas que querem fazer um corporativo e tal. E a gente entende a boa vontade, né, de fazer um trabalho ali para os funcionários, mas eles colocam a gente competindo com um buffet e um cara dando caipirinha. Tipo, não... Quão legal você tem que ser para vencer um copo de caipirinha? Ninguém é, tá ligado? É complicado, assim. É difícil. E, assim, quando a gente pensa na questão do humor, a gente às vezes pensa voltar diretamente para a questão da comédia, né? Que a gente chama tanto de stand-up, né? Comédia, stand-up e tal. Mas a galera tem que perceber também que o stand-up, essa parte do humor necessariamente, não é necessariamente o que a gente chama de comédia, né? Pelo menos a comédia histórica, né? É porque comédia em si tem várias vertentes, né? O stand-up é só mais uma ponta dessa coisa gigantesca. E aí a gente acaba caindo nessas situações, porque a gente, principalmente no Nordeste, é acostumado com o humor de personagem, né? E que são pessoas, de fato, com essas valências e que conseguem dominar uma plateia de todas as formas e tudo. O stand-up, pelo menos na minha visão, tá? Também não vou falar por todo mundo. Ele demanda algo mais íntimo, algo mais... As pessoas têm que estar bem atentas. E muita gente que não entende isso acha que, não, você é humorista, você tem que fazer piada toda hora, tá ligado? Você tem que fazer piada em qualquer situação, e não é assim que funciona, né? E eu acho que o stand-up é bem democrático nisso, porque você vai ver vários tipos de pessoas, tanto um cara tímido no palco que não consegue olhar para as pessoas, quanto um cara super extrovertido, né, e com humor mais físico, então tem isso também. Vocês têm alguma pergunta para os dois de novo, né? Vocês têm algum filme, algum seriado que vocês se identificam, né? Porque você falando agora da rua, me lembra muito de eu mesmo, né? Tocando na rua também. Sei lá, Titãs e Legião Urbana, Engenheiro do Havaí, e passava o ônibus e sumia. E sumia o som para poder voltar de novo, né? É uma dificuldade. Mas assim, vocês têm alguma referência de seriado, de filme? Porque você falando agora sobre sua vivência com os ônibus aí, me lembrou muito a maravilhosa Miss Maisel. Eu acho que é isso, né? Que tem na Prime. É muito ela, né? E ela aproveita das desgraças da vida dela para transformar em piadas, né? No caso. Sim. Vocês têm alguma outra referência ou se conhecem, né? No caso? De série, uma série, eu vou falar aqui, eu vou falar 2 séries animadas e um filme, né? Eu acho que o filme, O Professor Aloprado, né? Aquela cena que tem a Eddie Murphy fazendo o stand-up, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve esse contato de fato com o stand-up, sem nem saber o nome, né? Na época o filme era um sucesso, tinha uma partezinha lá do Eddie Murphy falando, mas ninguém sabia o que era, eu mesmo não sabia o que era, eu fui descobrir o que era aquilo ali mais de 10 anos depois, né? Era tipo assim, era de uma novidade tão grande pra gente que a gente nem conseguia, às vezes,
conceituar, via e passava. E outros 2 seriados que eu tenho em mente, um mais também focado pela questão do stand-up, né? Uma série animada, era Luluzinha. Mas para quem não lembra, Luluzinha, no final de cada episódio, ela fazia um monólogo de stand-up. Era no final ou era no início? Sobre quem tiver essa oportunidade de vir fazer essa experiência, é um desenho animado assim de idade quando eu era criança. É bem interessante, eu nem lembrava disso, foi esses dias. E referência mesmo de estilo, bicho, South Park. Gosto muito. E você, Hugo? Absurdamente. Pois vocês. O bom é esse bate-papo livre, né? Sem amarras. Vai para você, vai. O bom é isso, porque a gente vai dialogando e vai fazendo essas ponderações. Vocês falando sobre essas experiências, né? De calçada, de coisa, me veio agora 2 artistas. Um já não está mais aqui, um grande comediante, um grande artista que era o Espanta, né? Daqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. E ele contando, né, a questão das experiências eu tive algumas oportunidades de não conhecia, vim conhecer depois que eu voltei do Ceará, né? Eu estava em Fortaleza, acho que lá na Aldeota era Maraponga, Aldeota, Maraponga ali. E numa pizzaria lá, de repente chegou aquele cara, um cara magro, feio, com sua bexiga, com um paletó velho todo surrado e tal, e pegou o microfone e começou a tirar onda mesmo. E eu não sei entender nada, né? Porque eu não sabia que durante a tarde lá tinha esse show de humor, né? Show de stand-up, né? Que hoje é como o Micael falou. Isso há 25 anos, quase 30 anos atrás, ninguém sabia. E um dos grandes precursores que fizeram isso lá atrás foi o Espanta, né? Que algumas pessoas, pronto, aí depois no mesmo naipe ali veio o Zelezinho, depois veio, assim, mas isso era uma prática mais lá dos States, né, dos Estados Unidos, tal, e o pessoal, aí anos depois eu assistindo um podcast, numa entrevista de Tirulipa, e Tirulipa falando, né, que sempre se espelhou em grandes artistas, claro, o maior artista é o pai dele, mas ele falou de uma experiência de Espanta, né, e Espanta se apresentava lá na pizzaria pela pizza, né? E depois, anos depois, Tirulipa falou também. Já aconteceu algum fato assim, de você chegar num evento, uma coisa assim, alguém chegar e dizer, rapaz, não tem cachê não, cachê é uma pizza, é a janta, é alguma coisa para vocês? E aí, Micael? Rapaz, sobre a questão do pagamento, cara, acontece muito, sabe? Eu acho que também vai de muito das pessoas não entenderem a complexidade que é fazer aquela noite acontecer. Porque, tipo assim, aquelas 1h30 geral do evento, ela não é 15% do todo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um Zelezinho, um Espanta da vida, que tem um estilo de comédia mais diferente, né? Um humor mais de personagem, ele chega lá caracterizado. E aí, quer queira ou quer não, aquilo ali chama a atenção. Pô, chega um cara vestido todo de matuto, meio estranho, chegava Espanta, ele era tinha muito essa questão do humor corporal, do humor físico, falava, chegava com um paletó surrado. Então, tem esse recurso, né? E no stand-up não tem isso, como Vitor falou. É a gente ali, né? Então, tipo assim, quem sobe ali não é o Nairon. Perdão, quem sobe ali é o Zerezinho, não é o Nairon. Quem sobe ali é o Espanta, não é o Davi Cunha. Então, isso isso muda tudo, pô, completamente tudo. Quando a gente sobe ali no palco de stand-up, somos nós, com a nossa roupa do dia a dia, né, falando como a gente fala no dia a dia, e aí é que onde entra a questão do que Vitor falou sobre a questão da atenção das pessoas, sobre estar disputando com barulho e tudo mais. Por que é importante a gente não fazer show em calçada ou em local aberto? Porque precisa dessa conexão. Eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa de verdade. A partir do momento que eu sou um personagem, eu posso aloprar, mano. Assim, o céu é o limite. Eu posso falar uma história que um porco está conversando com um gafanhoto, certo? Se eu estou falando, se eu estou fazendo stand-up, eu sou Micael Salles, eu sou Vitor Ricardo, eu não posso estar falando que um porco está falando com um gafanhoto, que a galera vai achar que a gente tem esquizofrenia, no mínimo. Aí não vai soar engraçado. Vocês vão ligar pro Carlos e vão buscar a gente.
Então tem que ter essa conexão das pessoas estarem ouvindo, estarem conosco, para eles verem que aquilo ali que a gente está falando é verdade, é algo verossímil, ou seja, algo que é possível ter acontecido. As pessoas vão entender que aquilo ali é interessante e aí elas vão a prestar atenção e entrar na tua ideia. Então percebe que tem toda uma construção antes que tem que ser feita para poder que a galera esteja com nós, né? E aí o ônibus que passa na rua atrapalha. Sim, sim. E sobre essa questão de pagamento, a gente, por estar num lugar que, infelizmente, a gente tem poucos lugares para fazer show, né? A gente não tem assim, hoje eu estou fazendo show no lugar X, amanhã eu já tenho 2 shows ali. Tipo, não, a gente batalha muito para tentar manter noites consolidadas e tudo. E eu acho que isso não se resume só para o stand-up. Eu acho que qualquer cara que trabalha com arte geral, mecânico, trabalha com música, deve saber. Os pessoal que tem amigos meus que tem banda sofrem também para tocar músicas autorais aqui, enfim, é uma loucura. E aí já rolou, já acontece às vezes da gente querendo fazer show, porque querendo ou não, você só evolui no stand-up fazendo, e assim, não tem como. Por isso que é engraçado, e comediante stand-up geralmente tem pânico de quando pedem para conta uma piada aí, numa situação que não é o palco. Porque uma coisa é quando alguém me pergunta, tipo, conta uma piada aí, eu conto aqui, e aí a gente vai ter uma reação, mas ela não condiz necessariamente com o que aconteceria se eu fizesse no palco. Aí então é por isso que eu falo, assim, tem muita gente que diz, eu sou tão engraçado na mesa de bar com meus amigos, eu acho que eu vou fazer isso também. Beleza, mas assim, é totalmente diferente, né? É outra situação. E assim, a gente já rolou da gente querer fazer noites para testar material. Eu quero fazer piadas novas, e como eu falei, a gente só aprende stand-up fazendo, e aí a gente quer testar material. Então a gente tenta organizar uma noite que seja gratuita, onde a gente sabe que não vai receber nada, porque a gente não está garantindo aquele material, e a gente vai trazer uma ideia nova ali. Então a gente, enfim, nem se preocupa com esse aspecto, né? Não vou cobrar um cachê de um negócio que eu estou assumindo que é um teste, né? Mas é bem difícil também quando a gente alguém quer a nossa presença, quer a gente ali nosso, eu quero uma noite de 1 hora, alguém tem um solo de stand-up. E aí ninguém sabe a dificuldade que é construir um solo. Já teve pessoas que apareceram que falaram assim, não, eu tenho 1 hora, eu vou fazendo um bar. E aí, tipo, você já faz stand-up? A pessoa, não. Então você não tem 1 hora, você não sabe como é difícil ter 15 minutos bons. Quanta piada tem que falhar no palco e você ir para casa e reescrever e tudo, né? E aí, às vezes a gente rola isso, da gente querer... Pessoas querem a nossa presença, e a gente fala o valor e fala, não, tá muito caro aí, fulaninho veio aqui, cobrou bem menos, mas esse fulaninho é o cara que tem 1 hora, mas nunca fez o show, sabe? É complicado. Complicado de verdade, né? Igual aquela questão assim, né? O Mikael falou da questão do personagem, de se transcrever, né? Pronto, o exemplo agora que eu acho que criou aquele aquele fascínio, né? Do Moção. O Moção, ele era algo imaginário, né? Porque sempre as pessoas ouviam Moção pelo a rádio. Uhum. Imaginava que Moção era um velho, né? Aí ele, quando ele foi para a primeira vez se apresentar no Faustão, ele se caracterizou de um velho, né? Com aquele óculos colado com fita isolante, né? Com as coisas lá, com esparadrapo. Botou aquela peruca e foi para o Faustão. Aí o pessoal começou a assimilar a imagem do Moção àquele velho. O tempo passou, agora tal. Se você olhar, a Moção já descaracterizou a questão da peruca. Moção já não está usando mais peruca. Uhum. É só aquele chapéu, né? O óculos, às vezes se apresenta com óculos, outras vezes não se apresenta. Ele está com uma peça em cartaz aí, se apresentando aqui no Nordeste. E eu vejo alguns comentários de algumas pessoas dizer que realmente, pronto, Moção. Às vezes eu não sei se é incorporado, porque ele está usando sem a coisa, ele falando, ele natural, e uma coisa ali com aquele personagem. Em alguns fatos, pronto, ele mora ali na região dali da cidade, por aquela coisa ali. De vez em quando você encontra ele ali no Tanaka, na Praça Cívica, né? Às vezes vai pegar a menina dele no colégio de pés, a gente vê ele ali. Para quem conhece realmente, hoje que vê ele descaracterizado, e aí, Moção, tal. Aí várias vezes ele conversando com o povo, ele entra o personagem, está falando naturalmente dentro do personagem. Então, é muito importante, né? Vocês não, é como o Mikael falou, essa questão da naturalidade, porque o pessoal vai ver
Mikael no palco, vai ver o Hugo no palco, mas vai saber que é uma pessoa que ali ele está vivendo um personagem naquele momento. Na vida real é outra totalmente diferente. Né? A gente tem que falar sobre isso também, que é interessante, que o stand-up tem essa característica, uma das principais, a cara limpa, que a gente diz, né? Então, eu tô lá no palco, eu não tô usando artifício nenhum, não tô usando a peruca. Eu acho que essa discussão até hoje já evoluiu, eu acho que está se abrindo mais essa definição, mas, assim, a gente tenta... O stand-up tem essa característica que a gente tenta fazer com que pareça que a gente está improvisando tudo ali. Que parece que a gente está falando mesmo ali. E aí é engraçado porque quando as pessoas não entendem o que é o stand-up direito, acontece da gente estar lá no palco e as pessoas ficarem querendo interagir, porque acham que a gente está falando na hora, então ela pode participar também. Sem entender que a gente praticou e escreveu aquilo, repetiu, sabe? E tem essa coisa por a gente estar lá sem maquiagem ou sem algo assim, tudo fica parecendo que a gente está dando uma opinião de verdade, assim, ou então, aquela ali, sendo que é impossível você dizer que no palco você é igualzinho você fora dele. Automaticamente você desenvolve uma persona, tem alguma coisa ali. E aí é muito curioso, né? Só trazendo esse pensamento de... Existe essa comédia do personagem, do cara se caracterizar e do palhaço, de virar outra coisa, mas, querendo ou não, o stand-up também tem um pouco disso, porque, como eu falei, eu tô no palco lá, não sou 100% o que eu sou fora do palco, né? Interessante. Eu queria falar um negócio mais histórico, assim, sabe? Porque quando o Mikael falou do professor Aloprado... Não foi Mikael, não, foi Vitor, né? Que falou do professor Aloprado. Não, foi Mikael. Foi Mikael, né? Eu me lembrei que, na verdade, o professor Aloprado é uma versão. É um segundo filme, né? Que existiu antes dele um carinha nos anos 50, 60, 70, chamado Jerry Lewis. O cara era um monstro na produção de filme de comédia, né? No caso, de humor, no caso, né? E aí antes dele veio o Buster Keaton, né? Veio o Charlie Chaplin e tal. E aqui no Brasil, vocês têm alguma ideia, já que estamos falando com o filósofo, vocês têm alguma ideia de stand-upeiros anteriores, por exemplo, a Espanta? Espanta vivia lá no Ateliê Central, sabe? A gente convivia com o Luiz Elcio, com o Alcides, com a galera no tempo que eu estudava arte, né, no caso. E tipo, ele nunca fazia piada, não. Ele era ele, né? Ele era o Davi, no caso, né? Depois foi que eu vim saber dele em um jornal que saiu. Olha só, o Davi ali fazendo, né, tal. Mas assim, antes dele, eu me lembro que eu acho que o primeiro de todos foi o Chico Anísio. Chico Anísio também era stand-upeiro, né, no caso. Mas e antes deles? Vocês têm alguma ideia histórica, assim, dos anos 70, dos anos 60? Eu assumo não ter tido tanta atenção para essas personagens antigas, mas eu sei do Chico Anísio, e tem até histórias de que ele teria inaugurado esse estilo. Ele fez um show nos Estados Unidos, né? E aí tem essa história também. Tem o Costinha, eu acho, que dizem fazer também, né? O Chico Anísio o Chico Anísio, no caso, tipo, essa coisa mesmo sem personagem. Ele estava lá no terninho dele e falando esses causos, né? E aí você vê também como a definição é complexa, né? Porque é de cara limpa, mas aí que tipo de piada se faz? Então, né, é muito louco. Mas eu acho que a gente tem pioneirismo assim com essas figuras, né? O Chico Anísio, o Costinha e tal. Eles foram, de fato, pode ser até que eles já tenham feito isso propositadamente, né? Porque estavam no meio. Chico Anísio, inclusive, importava também coisas às vezes de fora, por ter esse contato, né? Mas acredito que eles chegaram a fazer uma vez ou outra. Espanta, eu já acho ele já é mais um modo de personagem mesmo, acho que não encaixa muito no stand-up. Agora, assim, dos primeiros mesmo que começaram a fazer mesmo aqui, tipo assim, vamos fazer stand-up, vamos colocar noites especificamente para stand-up e tal. Daqui a gente vai ter a galera das antigas mesmo, né? Marcelo Mansfield, aí vai ter Cláudio Torres Gonzaga, né? Que foram os primeiros que foram fazer. Os caras faziam um humor de personagem, aquelas piadas que Espanta fazia, né? Diário Toledo, Chicanismo, muitas daquelas piadas, mas eles faziam realmente tinha essa parada de stand-up.
E aí esses caras, bem lá do início mesmo, quando eles começaram mesmo a fazer stand-up mesmo, tipo, vamos colocar stand-up. E depois que ainda veio rolar Diogo Portugal, né, que também é dos primeiros, aí para depois vir Danilo, Oscar Filho, Rafinha Bastos, e essa outra galera, né, que tem assim, das antigas mesmo, que foram assim, não, agora a gente vai fazer stand-up, vai focar nisso aqui. Eu acho que esses foram os primeiros mesmo. Mas, obviamente, a outra galera já fazia antes, já chegou a fazer antes. Cefas ia fazer uma pergunta, não era, Cefas? Não, não, eu estava falando sobre a questão assim, porque é bem verdade, né, nesse estilo de Chico Anísio, mas a expressão de Chico Anísio mesmo, né, porque eu conhecia a família de Chico Anísio no Ceará, eu morei em Maranguape, né, meu irmão mora em Maranguape, lá próximo onde a família de Chico Anísio mora, né, então tem praça em homenagem a Chico Anísio lá, e na verdade, Chico Anísio, ele fazia, né? Fazia, criava peças, criava muita coisa, mas assim, Chico Anísio, na verdade, o trabalho genioso de Chico Anísio foi através dos personagens, né? Que ele criou, não, digamos assim, já diferentemente dos Trapalhões, né? Porque os Trapalhões, na verdade, eles faziam o que veio para a TV, né? Didi começou muito tempo depois que Dedé. Dedé se apresentava em circos. Mas Dedé era um palhaço. Sim, mas antes de palhaço, o cara, antes dele fazer aquela coisa, né, dele se pintar para poder apresentar e criar todo o projeto dos Trapalhões, né, de cara limpa, criar aqueles personagens, né, até de forma cômica. Se você olhar a história dos Trapalhões, Didi era uma coisa antes da chegada do Dedé, aí depois incorporou o Mussum, por último chegou o Zacarias, e aquela coisa toda ali. Então, eu acho que Chico Anísio foi muito importante, né? Nessa questão de trazer, dar oportunidade a muitas pessoas, mas Chico Anísio é tipo algo que veio através de vários personagens. E os Trapalhões, eu acho que é o que descreve mais o referencial, assim, porque os caras criaram um personagem de cara limpa e ia se apresentar em circo, em teatros e coisas. Eu acho que seria mais ou menos o mais parecido hoje com o que veio ser o estandarte, né? Futuramente, assim, hoje no presente. É a minha humilde opinião, né? Não, o Chicanis era monstro, pô. Ele fazia de tudo. Ele era um cara extremamente talentoso, né? Então ele atacava todos os lados, como a gente falou, né? Tipo, a comédia tem várias vertentes. Quando a gente começa a fazer, né? A arte tem várias vertentes. Se a gente entra no mundo da arte e começa a estar aprendendo a tocar um instrumento, se você quiser tocar vários instrumentos, você vai ver que tem um dos instrumentos que você é melhor, mas aí você consegue fazer outros também. Na comédia, da mesma forma, tem vários estilos. Tem uns que você consegue fazer melhor do que outros. E tem os caras que se sobressaem e faz tudo top. Chico Anísio é um exemplo. O que ele fazia era bom. Jô Soares também tem uma carreira longa na comédia, eu acho. Era isso que eu ia dizer, né? Programas e tal. Tem um cara que é O mais próprio Ari completo que Chico Toledo, né, Anísio, né? que foi falado aqui, o quanto, apesar das piadas de Ari Toledo, sempre foi voltada à questão vou usar o termozinho aqui, mas me perdoe, a putaria, né, falar muito palavrão, né, mas assim, realmente o próprio Tom Cavalcante, em várias oportunidades, em várias referências, ele disse que mesmo sendo cearense, né, ele morava em São Paulo, e quando ficou sabendo sobre a referente de Chico Anísio em Maranguape, ele em Fortaleza, ele correu para a casa de Chico Anísio lá, Chico Anísio na beira da piscina lá, e ele chegou para apresentar um programa lá para querer ir para a Rede Globo, né? Naquela época, não era nem a Globo, era a Tupi, né? A TV Tupi lá atrás. E Chico Anísio chegou e disse: menino, mostra aí o que você sabe fazer. Eu acredito que muitas pessoas, né? Chico Anísio foi pai, né? Referencial, que abriu as portas realmente, que deu a oportunidade, né? E mandou ele na Rede Globo. Quando chegou lá, conta assim, o próprio Tom Cavalcante conta, né? Que chegou lá e não deram oportunidade para ele. Ele passou não sei quanto tempo para poder ter um encontro, né? Indo direto, né? Indo lá para o Rio lá, para poder estar na porta da Rede Globo, lá do Projac. E
um dia se encontrou com o Chicanismo saindo, aí disse, ei, menino, cadê você que não apareceu aqui? Tá? Eu disse, rapaz, eu tô aqui já mais de meses esperando por você, tal, e não me deixam entrar. Eu disse, ó, procure fulano, Beltrano e tal. Aí o cara entrou. Só que quando ele entrou, ele não tinha criado, que eu acho que, pronto, o próprio Tom Cavalcante reconhece que o Tom Canabrava é um personagem criado por Chicanísio. Porque, na verdade, ele fazia uma coisa, mas não fazia um bebo. Aí, na hora, ele disse, vai, era tudo no improviso, né? Vai, ele assoviou e entrou narrando aquele negócio, tal, na gravação lá. E o cara disse, pronto, é isso aí que eu quero que você faça. Pronto, como é o nome? Não tá Tom Canabrava, pronto, botou Tom Canabrava e foi um sucesso, né? Então, eu acredito que muitos aí hoje não estão aqui, muitos humoristas, muitos caras que realmente brilharam aí e foram usar a escada, né? Os Trapalhões usavam muito isso aí, a questão da escada. Dedé era o escada de Didi, né? Preparava a piada e entregava a Didi, Didi finalizava. Então, eu acho que o que vocês fazem sozinho é muito difícil, porque é como o Hugo falou, né? Se preparar, criar, ensaiar aquilo ali, projetar como é que as pessoas vai ser, ir para um show, às vezes botar uma piada nova, botar um número novo no palco lá e ver, aí você vê, mede o termômetro, vê que as pessoas acharam legal, acharam bem, pronto, vamos incorporar isso aqui no projeto e tal, e vai. Cara, é algo fascinante, assim, parabéns desde já, né, eu ia dar os parabéns no final, mas realmente o trabalho de vocês aí, cara, trabalhar com isso aqui, porque é raciocínio lógico, né, você olhar assim, viu alguma coisa, achou engraçado, já traz o povo para aquilo ali e tal, e bota aquilo na piada ali, cria uma piada no momento, cria um improviso, isso é... Claro que o tempo e a prática vai aprimorando, né? É igual caju e castanha. Pense uns caras crânio ali para criar embolada, criar momento ali. Ele pega uma frase, já joga para outra e vai cria um poema gigantesco ali, né? Então é isso aí. Vai com você, Lulinha. Pronto, rapaz, eu tô vendo que o assunto tá ficando sério. O assunto está ficando sério. Bom, a primeira coisa é vocês falarem da dificuldade, né? Que inclusive Cefa está falando aí, né? Inclusive grandes nomes, né? Como Tom Cavalcante, por exemplo. A gente sempre tem aquela dificuldade inicial quando a gente está fazendo os nossos trabalhos, e a divulgação é importante, né? Esse é o trabalho do nosso canal aqui, divulgar a cultura, principalmente extremosense, e aos poucos também a cultura potiguar. A gente começou agora com algumas entradas semanais, principalmente com a música potiguar, porque a gente não conhece o nosso próprio trabalho. Então, o trabalho da gente é, cara, vamos divulgar o que é nosso, né? Já divulgamos aqui Marconi Branco, a Banda Luma, né, de Mille. Vamos ver como é que a gente faz aí com outros artistas e também daqui do Rio Grande do Norte, né? A gente não conhece Carlinhos Enz, a gente não conhece Pedro Mendes, a gente não conhece... Quem são esses caras, né? Vamos conhecer, né? Então, entra aqui no canal que vocês vão conhecer aos poucos todos eles. Então, se inscreve, tá certo? Dá aquele likezinho, comenta, compartilha com seus amigos. Isso é importante para todos nós, tá certo? Meninos, eu queria perguntar uma coisa. Quando vocês entram assim no palco, certo? E aí, passa o ônibus. E aí vocês têm que quebrar o gelo. Como é que vocês quebram o gelo? E eu queria quebrar o gelo de Mikael e de Vitor. Um quebra o gelo e faz uma piada, outro quebra o gelo e faz uma piada, e a gente continua depois. Vamos. No caso, como a gente faz isso? No caso, explicar ou tentar quebrar o gelo? Explica e quebra. Misericórdia, senhor. Não. Já demos um pontapé inicial. Mas, assim, pronto, esse é um processo também bem complicado, assim. Como o Vitor falou, tipo assim, às vezes você senta numa mesa e aí você conta uma piada, fala um negócio no churrasco, todo mundo ri, você se acha engraçado. Mas ali a gente entende que esse gelo já está quebrado, né? Não existe mais... Porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe até onde você pode ir, sabe o seu estilo, como você fala, as coisas que você fala. Então, você fala ali é mais de boa.
Agora, realmente é muito complicado você chegar, tipo assim, não, uma plateia, diga aí, você começa o show e você vai falar ali para, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas. E ninguém conhece você, mano. Não sabe quem é você, não sabe de onde você vem. Ela simplesmente pagou e está sentada para você dizendo assim, eu quero rir. Cara, é um processo gradual que a gente tem que ir sentindo o clima. Geralmente a gente faz o quê? Vai conversando com o pessoal, interagindo, que a pessoa se soltar, conversar, fala uma coisa ou outra. Só que aí vem a maior dificuldade de todos esse processo. Que além da plateia estar fria, né? Porque o gelo ainda está lá. Quando a gente vai tentar fazer esse tipo de coisa, geralmente a gente tenta na interação, que é o improviso. Né? A gente está conversando com o pessoal, muitas coisas só vão dali. Às vezes a gente já tem uma piada ou outra ali, já é pré-esquematizada para jogar ali em momentos chaves, mas no geral eu pelo menos faço assim, eu vou no improviso, cara. E aí é muito complicado, porque é uma linha muito tênue entre algo muito engraçado e algo nada a ver ou agressivo, sabe? E aí pode ser que você tente quebrar o gelo e aumente, transforme a plateia no Polo Norte. Acontece. Mas eu gosto de interagindo. Eu vou confessar para vocês que primeira mão, hein? Eu detesto interagir. No stand-up tem isso, né? O stand-up é escrita, a gente escreve a piada e tal. Só que se criou uma moda hoje por causa também a forma de divulgar o trabalho, muita gente divulga seus vídeos interagindo com a plateia. E aí o que acontece quando você faz uma arte que as pessoas não entendem? Como assim? Pessoas estão indo assistir a gente pensando que a gente vai ficar fazendo IBGE com elas. Vai subir lá, quem aqui é casado, levanta a mão. Quem aqui estudou não sei o quê. E assim, quando sobe alguém e vai fazer as piadas, elas estranham agora. Porque assim, ele não vai ficar conversando com a gente? E, tipo, não é isso, sabe? Eu acho que, e é importante, o improviso no stand-up é uma ferramenta. Você falou, né? Se passou alguma coisa, se a gente tá num show e um garçom passa e derruba um copo, o que acontece? Todo mundo olha para aquilo ali. Eu não posso só fingir que não aconteceu e continuar no meu texto, né? Porque eu estou brigando pela atenção das pessoas e cai um copo. Só que tá todo mundo tão... Se as pessoas estão prestando atenção em mim, cai um copo e quebra, né, essa atenção, geralmente a gente... É mais fácil do que parece, mas também não tão simples, que você não pode fingir que aquilo não aconteceu, mas as pessoas estão tão propensas a rir, que qualquer coisa que você fala já funciona também, assim. Uma vez caiu um copo, literalmente um copo durante a minha apresentação, e eu falei, caramba, na minha vez... Né? Todo mundo subiu aqui, não aconteceu nada. Na minha vez. E isso já foi o suficiente para as pessoas se soltarem. Sabe? Assim, eu acho que é uma habilidade importante. Eu acho que tem comediantes com interações incríveis, né? Que saem do óbvio e improvisam ali. Mas eu acho sempre importante a gente focar e voltar no texto, né? Porque é onde está a arte mesmo ali. Porque a improvisação é outro tipo de comédia, que às vezes se soma ali, mas é outra arte, né? Tem um grupo famoso no Brasil que faz, que é os Barbichas. E aí, como eu falei, né, o stand-up, a gente treina aquilo para parecer improvisado, para parecer que a gente está falando na hora, e o improviso é o contrário. Eles treinam a improvisação para você dizer assim, não tem como ter improvisado isso. Com certeza vocês prepararam isso antes, mas não, eles treinam os exercícios de improvisação, né, do teatro tem isso, para na hora fazer parecer que não, vocês encenaram isso aí, não tem como. E aí é isso. Show. Agora eu quero uma piada de cada um aí. Vamos fazer, sei lá, piada com... Vixe, Maria! Ainda tem tempo. Peraí, piada com praça. Pronto, já que a gente falou de praça aqui, vamos falar aí. Frase. É claro que se não tiver, não tem problema. Faz de rua, faz de shopping, faz de qualquer coisa. Frase. É praça, ele falou praça. Praça. Tem, mas não curta, não curta, mas eu não sei. É porque assim de bate pronto é muito complicado. É muito complicado, porque assim, às vezes a gente tem umas piadas curtinhas, né, assim, para estar falando. E também tem outra coisa, né? Como eu falei anteriormente, essa questão do contato, né, de você estar se sentindo à vontade, de você se conectar com o humorista é muito, muito importante para quando você conta uma piada. Eu já fui para alguns programas
E sempre que a gente vai, a gente fala assim, cara, por favor, só não peça pra gente contar piada. Aí tem cara que assim, beleza, tem gente que fala na brincadeira, vamos fazer aqui, tá? Aí esse é massa, porque a gente sabe que é brincadeira, aquela coisa toda, né? Como foi aqui agora. Mas tem gente que bota um jeito uma saia justa, mano. Uma vez eu tava num programa da Band, e aí, tipo assim, a gente fala, o cara que conseguiu o intermédio, ele era comediante, ele falou com o rapaz, o apresentador, e a gente tava só pra divulgar o evento. E aí a gente começou a divulgar, eu vou falando. Aí tava eu e Bosco, que é um comediante que não faz mais, né, stand-up. E aí ele faltava 5 minutos para o programa acabar, a gente vendo lá, pô, pelo teleprompter, e aí ele, do nada, fez, e agora a gente vai fazer uma palhinha aqui com o pessoal que vai estar fazendo show no próximo final de semana. Aí quando ele foi falando isso, o Bosco já foi embora assim, ó. E eu apareci. Aí ele me deu o microfone, e é engraçado, porque tava gravado, eu pego o microfone, tem isso, né? Eu olhei aqui, aí eu olhei pra câmera, eu olhei... E agora? Eu tava assim, cara, você soa frio. Pegadinha. Tem uma câmera na sua frente. E aí você tem que contar piadas. Eu não sei se vocês já tentaram fazer esse exercício, mas não tem como você conectar sentimentalmente com uma câmera. É muito difícil. E aí você vai contando as piadas e não tem ninguém pra rir. Meu caramba, amigo. Sabe o que acontece geralmente? Que a gente conta uma piada numa entrevista, assim, já tive falar na rádio e tal, e você olha pras pessoas e elas, às vezes até acharam engraçado, mas elas estão paradas sorrindo assim. E aí não tem como ninguém captar que funcionou, entendeu? Aí você fica assim, E aí eu penso, porra, estraguei o show que eu vou fazer agora, porque ninguém vai rir disso, ninguém tá achando isso engraçado. É muito Cara, doido. eu acho que todo comediante que já deu entrevista, assim, que passou por essa situação, pensou isso. Caramba, E não, agora... geralmente quem faz o pedido não saca muito, e aí eu tenho certeza que também pensa na hora, nossa, que cocô, sabe? E aí fica assim, tipo, eu trouxe esse cara no meu programa, e a gente fica, não é isso, não é bem isso, gente, sabe? Eu participei de um programa sexta-feira, eu fui entrevistado sexta-feira no programa, e aí, tipo, eu sempre gosto de ir falando, e colocando as piadas no meio, as interações, algumas coisas. Mas é como o Vitor falou, às vezes a pessoa não entende. Às vezes ela entendeu e sorriu só por conveniência, mas às vezes a pessoa ela não está entendendo que tem um comediante ali fazendo piada e aquilo ali é só para fazer rir. A gente estava conversando e aí levantaram uma bola clássica e eu dei um chute também clássico, que é que assim a gente geralmente faz. O cara fala assim, não, é o stand-up, né, que é o humor inteligente. Aí eu disse, é inteligente, mas tem uma galera da cena que não tem nem oitava série. Olhou para mim com uma cara de reprovação, que vocês não estão entendendo. Ele olhou assim para mim como que entende, como assim? O que você está dizendo? Assim, isso também acontece. E aí é justamente por isso que também, caramba, até isso pode acontecer. Não foi engraçado, suou agressivo. Agora, além de não ter público, lá vem um processo. Mas, ele falou que é piada de praça. Olha aí, tá saindo. Vamos. Eu prometo a vocês uma piada de praça na açaiteria e lanchonete do Jefferson, sexta-feira, em Extremóis. Quem for lá e falar, e que me encontrar antes do show e falar assim, ei, a piada de praça, eu vou fazer uma piada de praça. Pega, cobre. Eu falei de praça. Desde já eu quero parabenizar, né, publicamente a açaiteria aqui do nosso amigo Jefferson, né, filho do nosso amigo Flávio, né, sempre está sendo celeiro ali de abertura de muitos talentos, né, inclusive abrindo, né, para humor, para o stand-up, para voz e violão, uma música mais ambiente, né, eu não gosto, a não ser que eu for para um show com uma certa estrutura, mas se eu tiver num ambiente, de um restaurante, uma coisa, uma música alta no meu pé do ouvido, eu vou embora, porque eu acho que a gente tem que estar num ambiente ali que a gente possa interagir, conversar e estar apreciando uma boa música, uma piada, uma apresentação, seja o que for. E lá em Jefferson, né, desde já fica aqui os meus parabéns, né? Então fica aí o convite aí, reforçando mais ainda. Sexta-feira, a partir de que horas, Hugo? Lá na açaitaria do Jefferson? 8 horas da noite.
8 horas da noite a gente vai estar lá. Eu, Mikael, Amaro Neto, vai ter também Lázaro Otávio, não é isso? Theo Cavalcante, a gente vai estar lá fazendo esse show para vocês. E eu prometo a piada de praça, hein? Quem foi lembrar e falar, eu vou fazer. Vale salientar que tem que chegar e tem que falar, tem que ter gente. E aí, Vitor, de praça. Porque eu assisti o programa e eu vi você falando da piada e já vai ganhar um brinde aí, hein? Olha aí, automaticamente. Rapaz, eu falei de praça assim à toa, né? Porque eu falei, eu não vou falar piada de baleia, de cachorro, de bêbado. Vou fazer uma piada. E aí me lembrei que tem a Praça é Nossa, né, cara? Todas as piadas de lá são de praça. Verdade. Não, mas é legal, esse é legal. Bom, pessoal, e eu também quero agradecer a Açaiteria, assim, porque a gente vem nessa luta procurando lugares para fazer stand-up, para disseminar, para fazer acontecer. E aí Mikael falou que entraram em contato e estão dispostos a fazer uma boa noite, né? Então, valorizem também essa oportunidade, porque é tão difícil para a gente conseguir esses lugares, né? E tem muita gente também que assiste a gente um dia e fala, nossa, nem sabia que tinha stand-up aqui e a gente está fazendo há 8 anos, sabe? Então, quando aparecem essas oportunidades, tem que ir também assistir e valorizar. Caramba. Eu vejo lá o espaço, sempre ele está trazendo, a açaiteria do Jefferson e também o Bob's, né? Bob's voltou para cá, o espaço dele aqui na parte da frente aqui, né? Que antes ele tinha saído, tinha ido pro posto, estava naquele posto lá, estava nesse shopping aqui, né? Até falou do nosso amigo Max aqui do shopping de Extremóis aqui. E o Bob's voltou de novo, né? O açaí do Bob's voltou de novo aí para frente. Ele sempre leva também os meninos, Marconiel, acredito que a irmã do Marconiel também, que canta muito, Jarcleide, né? A menina grande cantora. Marconiel toca muito bem também, né? Um cara, um excelente músico aqui. E é muito, muito bacana, né? Esses espaços que isso sirva de exemplo aí, fica até a minha deixa aqui, para que os empresários, né, venham contratar os artistas da nossa cidade. Seja stand-up, seja voz e violão, seja uma sanfona, um trio pé de serra, né? Mas valorize o artista daquele local, né? Porque isso fideliza o cliente. Quando você tem um naipe, né? E isso é muito bom, o que Jefferson está fazendo, que isso pode criar um espaço, um point, até mesmo, né? Claro, ele está dando oportunidade aos novos talentos, mas também está trazendo visibilidade. Poxa, Extremóis cresceu tanto, hoje em dia o point da cidade de Extremóis é o Moinho dos Ventos, né? As maiores empresas estão se transferindo para lá, mas a gente tem que focar na nossa cidade aqui, aonde tudo começou aqui, né? O centro de Extremóis aqui, o conjunto Estrela do Mar, Alto Extremóis aqui, né? Que era o ponto de passagem de todo mundo era aqui. Então, parabéns aí a Jefferson. Então, fica a dica aí para as outras casas, outros empresários, a contratar os meninos mais vezes aí, abrir o leque aí para criar um point aí, né? O cara, às vezes, sexta-feira, queria ouvir cantar meu maxilar, né? Quero sorrir. Então, vamos lá, comer um bom lanche, né? Fazer uma boa refeição e também se deliciar também com um bom humor, né? Sadio, né? Um humor que venha realmente fazer bem a alma, né? O espírito, porque eu gosto muito quando eu vou no circo, tá entendendo? Eu gosto muito do circo. Esse último circo que teve aqui, o Fuxiquinho, é um circo magnífico, né? Um cara que realmente eu conheço faz tempo, o Chiquinho. E isso aqui eu saio com o meu maxilar doendo, de tanto sorrir, porque é umas piadas sadias, diferentemente, não precisa apelar, né? Quando você faz um humor sadio, uma coisa bacana. E outra coisa, já que estou pegando o gancho aqui, eu estava dando uma olhada aqui, pesquisando, e eu vi o primeiro stand-up, né, do Brasil, que se chama José Vasconcelos. José Vasconcelos, de 1962. Né, acredito que surgiu ele aí. Inclusive, a gente falando do grande mestre Chico Anísio, trouxe ele para a escolinha, né, lá atrás, e o José Vasconcelos foi um dos personagens que mais fez sucesso na escolinha, né? Com aquele, eu não sei se era Turco, uma personagem de um velho que arregalava os olhos, bochechona assim. Eu não lembro o nome do personagem, mas era muito bacana, né? Esse humor antigamente, né? Então, tava vendo aqui, então aconselho aí, pessoal, depois aí, dá uma pesquisada, o canal aí, Memórias, né?
que tem um estandarte de 1962, a apresentação dele aqui. O cara era um monstro, era um grande gênio, né? Então, vai com vocês aí, Lulinha. Não, eu queria dar meus parabéns, né, ao trabalho de vocês. Na verdade, o trabalho de todos os humoristas, né? A gente pega os cascalhos da gente para fazer o outro sorrir, né? Isso eu acho que é a parte mais interessante, né, do trabalho que a gente tem. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, tá certo? Mas assim, eu queria agradecer demais a vocês. Pedir para que. Como é o nome da aceiteria? Vamos lá, meninos. Aceiteria e lanchonete do Jetterson. Onde fica? Fica próximo ao 24 horas ali na Avenida do Coqueiro, ali, em frente à praça, né? Em frente à praça do Estrela do Mar. E qual vai ser? Eu não vou fazer propaganda, não, mas vou fazer de graça, né? Fica de graça aí. E qual vai ser a hora? Autoescola Estrela do Mar. Autoescola Estrela do Mar fica do outro lado da praça, ao sair do Gerson fica do lado de cá. Pronto. Né? Na vizinha Maré Mansa, próximo ali a antigo Jairo ali, que hoje é o Bob's, próximo ali a antiga rádio de Enilton ali, 87. Loucos por coxinha. Ali na frente. E agora falta só uma coisa, cara. O horário, ó. 8 horas. 8 horas, aceiteria do Jefferson, ali perto do Loucos por Coxinha, Maré Mansa, Banco Bradesco, né? Se eu não me engano, tem ali, né? 24 horas. Então vamos lá, galera. Vai ser muito bacana. Espero que o Jefferson escute também esse programa e comece a anunciar também a gente. Fica até a deixa aí, né? Vamos vender o nosso jabá. Fala com o Jefferson lá. Jefferson, meu irmão, patrocina o programa Vozes da Lagoa, né? Você vai ver aqui em cima, aqui, ó, em cima da tela aqui principal aqui, fica passando aqui uns cortezinhos da logomarca. Né? A gente pode gravar uns takezinhos lá também, para poder estar divulgando aqui em forma comercial. E a gente vê aí o que é que a gente pode fazer, uma ajuda aí, uma pequena contribuição, um sorteio de pratos, alguma coisa aí. Vamos, conversa com o Jefferson aí, pede para entrar em contato, entre em contato com você, entre em contato com o Lula aí, dá certo. Valeu, meninos, Ótimo. Muito obrigado. A gente vai se encontrar novamente, né, daqui a um tempo. Cada vez que vocês quiserem fazer um novo lançamento, podem entrar em contato que a gente está aqui à disposição. A gente é muito grato por isso e como você estava falando no começo, sobre a gente não conhecer artistas locais, né? Tem tanta gente boa em diferentes artes, né? De músicos a comediantes, e a gente não conhece quem faz comédia aqui. É só chegar alguém de fora para fazer num teatro alguma coisa e a casa tá cheia para eles, assim. Então é muito legal ter esse espaço para falar e divulgar, e ter lugares fora de Natal, de capital, para também organizar shows pra gente. Então a gente só tem a agradecer pelo espaço, e a lanchonete do Jefferson também é nóis. Isso aí realmente agradecer de fato ao espaço, né? Como o Vitor falou, a luta é muito grande, né? Mas o amor à arte e o propósito, ele é maior, e enquanto eu estiver por aqui eu vou estar buscando. E eu queria agradecer de verdade mais uma vez a Jetterson, né? Que eles que entraram em contato, né? Vieram, indicaram, ficaram sabendo, a gente negociou, foi tudo super rápido, tudo super bacana. Essa noite tem tudo para ser uma noite maravilhosa. Para quem não adquiriu os ingressos ainda, tá no site da Outgo, tá? Pode seguir a gente, o Vitor Ricardo, né? Ou Vitor Ricardo, ou então Salles Micael, que na nossa página vai ter lá, vai ter acesso ao link para você poder comprar seus ingressos. Mas qualquer coisa, se você for no site da Outgo, no aplicativo, é só digitar Micael, MYK, que vai aparecer lá os eventos, né? Eu tô com 2 eventos para essa semana. Sexta-feira tem o Micael Salles Convida lá no Jetterson, né? Que vou estar lá com o Vitor Ricardo, Amaro Neto, Theo Cavalcante e... mais quem? É nós, né? Lázaro Otávio. Lázaro Otávio, E no sábado eu vou estar lá no Bardalos, que é também um espetáculo Micael Salles Convida, mas lá eu vou estar fazendo a estreia do meu quadro novo de comédia, que eu gravo aqui, eu discuto, também às 20 horas, também vendas pelo Outgo. Lá vai ser eu, Luan Collins, Thales Dantas, Rosemba e João Rezendes, tá? Então, adquire logo o teu ingresso, tá? Nos 2 lugares, são ingressos limitadíssimos. Aqui no Jetterson resta mais ou menos uns 30 só. Então compra logo, porque se deixar para a hora e não tiver mais, vacilou.
E desde já, muito obrigado a vocês aí pelo espaço, por essa conversa. Obrigado a Vitor e aos meninos também aqui por ter aceitado o meu convite, a Jetterson por ter nos convidado e que espero muito que próximo mês e no outro mês e no outro mês a gente esteja aí também, tá bom? Estamos abertos. Muito obrigado pela audiência de vocês. É nóis. Valeu, gente. Até o próximo. Vozes da Lagoa. A gente se encontra mais à frente. Cefas ia falar alguma coisa, né, Cefas? Até só para se despedir, né? Agradecer. Obrigado, Micael. Obrigado, Hugo, né? Deus venha abençoar os seus projetos aí. Vai dar tudo certo. Agradecer a Lula e agradecer a você que está conosco aí, o nosso 5º participante, né? Hoje. E estamos juntos aí. Convido a você sempre estar conosco aqui. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Valeu, gente. Se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.